amigos que assistem nossa IBD. Tenham um domingo maravilhoso, uma semana na presença do Senhor. Como diz o hino, né? O personagem bíblico de hoje é Agar, a serva egípcia de Sara, esposa de Abraão, a mãe de Ismael. E Deus brilhou como luz na vida dessa mulher. Esse estudo pode ser, nós somos em poucas pessoas hoje, mas lembrar de Agar no momento de você poder falar com alguém que passou pelo sofrimento que Agar passou, é muito importante. Para nós, na época, quando nós estudamos, nos falou muito com a nossa equipe, que é da Força Tarefa. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma introdução e depois nós vamos ao texto, tá bom? O significado do seu nome. Os significados mais comumente atribuídos a Agar são fuga, emigração e mudança. Seu nome é mencionado por 14 vezes na Bíblia e citada pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 16, e citada pela última vez na carta aos Gálatas, capítulo 4. Em Gálatas 4, capítulo 4, Agar é mencionada no Novo Testamento, do versículo 21 ao 31, onde o apóstolo Paulo usou a história de Agar e Ismael. É o terceiro slide, tá bom? E a história de Sara e Isaac como alegoria para explicar sobre a lei e a promessa, as duas alianças. O versículo 24 e 25 diz assim: pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos. O comentário da King James explica que a antiga aliança com a lei que regulamentava a vida e a religiosidade do povo de Israel foi estabelecida no Monte Sinai e entregue a Moisés para que a ministrasse aos israelitas e a todos os povos. Hoje, nós somos crentes em Cristo e somos filhos com plenos direitos, poderes e deveres da promessa, que é viver pela fé. Nós somos filhos da liberdade. Um detalhe importante é o 4. Ela foi a segunda esposa de Abraão, a mãe de Ismael. E qual é a sua história? A Bíblia relata a vida de Agar, uma vida cheia de lutas, fragilidades, sofrimento, angústia, medo e desprezo. Ela foi escolhida por Sara pela força da tradição pagã de prover para seu marido Abraão um filho, já que Sara não lhe dera um filho do sexo masculino que levasse a herança da família. Sara não soube esperar o agir de Deus e optou em resolver seu problema pessoal e não cumprir a vontade de Deus. O resultado foi de confusão e discórdia no lar. Neste momento, Agar teve sua vida prejudicada. A sua escolha, sem escolha, ela tem que dar um filho para o seu senhor, tem que sobreviver na casa do casal em meio a toda aquela confusão. 2 textos na Bíblia são dedicados a Agar. Gênesis 16, de 1 a 16, que é a fuga de Agar e a origem dos árabes ismaelitas. E Gênesis 21, de 8 a 21, que é a expulsão de Agar e Ismael. Vamos agora então ao texto. Livro de Gênesis, capítulo 16, versos de 1 a 16, versão nova internacional, desculpe. Versão nova internacional. Obrigada, Elaine. Vamos ler. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. E como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai, e quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão:
caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me? Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? E respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. E disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Ber-Lahai-Roi, poço daquele que vive e me vê. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Tem um fato muito importante sobre Agar em Gênesis 16, versos 13 e 14. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: terei eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Ber-Lahai-Roi, poço daquele que vive e me vê. Esse fato é muito importante e muito lindo. Agar reconheceu que Deus havia se revelado a ela graciosamente, encontrando-a no deserto. Que experiência íntima ela teve com Deus. Isso prova que Deus ouve e cuida dos oprimidos. Esta verdade ajudou muito Agar nos anos difíceis que se seguiram. A ação de Deus na vida de Agar. De forma surpreendente, Deus age na vida da jovem Agar. Ao mesmo tempo que Deus age na vida de Abraão e Sara, pessoas escolhidas, Deus dá uma atenção especial para uma simples mulher escrava egípcia. E vemos aqui então superação, provisão e intervenção divina a seu favor. O nosso Deus age nos momentos mais cruciais de nossas vidas. Vamos então agora às lições que aprendemos com Agar. A primeira lição. Com Agar aprendemos que diante de novas situações, nós precisamos identificar qual é a nossa posição. Agora grávida, Agar passou a ter um comportamento insolente perante sua senhora. Ela passou a se sentir superior, fazendo-lhe insultos e gabando-se de sua fertilidade. Mas ela ainda era uma escrava e sua situação não havia mudado. Agar vê uma vantagem e passa a olhar a sua senhora com desprezo. Isso faz com que Sarai se volte para Abrão e peça para ele tomar uma atitude. Vamos ler Gênesis 16, versos 5 e 6. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, ela despreza-me? Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. Uma crise, irmãos, havia se instalado naquele lar. Havia uma situação aflitiva e cada um se posicionou de acordo com o que achava certo. Agar se esqueceu de que Deus havia fechado o ventre de Sarai. E Sarai age com presunção. Abrão foi passivo
E Agar foi vítima do orgulho. A Bíblia nos mostra a pura realidade. O problema, irmãos, não se encontra nas dificuldades, mas na forma como nós lidamos com os conflitos. A Bíblia nos ensina com todas as letras, mas nós não identificamos a verdade, não identificamos os sinais. Conversamos sobre isso, numa outra escola da IBD. Os sinais estão apontando alerta, mas a gente é tão preocupado em resolver aquele conflito que nós não enxergamos que Deus está falando conosco, através de um irmão, através de uma palavra, através de um devocional. Precisamos identificar isso. A Agar, maltratada pela sua senhora, acaba fugindo. E agora ela se vê sozinha, ela perde tudo. A casa, o seu emprego, o pai do seu filho. Agar se sente abandonada. E agora, neste momento, a bênção de Deus nos surpreende. Deus nos conhece, Deus identifica a nossa condição. Ele tem uma bênção para Agar. Ele vai atrás dela e promete abençoá-la. Vamos ler Gênesis 16, 7 a 11. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? E respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. As palavras do Senhor penetram profundamente nas suas ações e atitudes. Fugir não muda os relacionamentos, nem remove a nossa responsabilidade. Agar tinha uma posição naquele lar. Ela continuava a ser a serva de Sarai e ainda tinha o dever de servir a sua senhora. Então, quando Deus pergunta: para onde vais? A intenção era trazê-la de volta à realidade. Não era hora de fugir, mas era hora sim de pensar no futuro. Deus então ordena que ela volte para quem tem autoridade sobre ela. Volte para sua senhora e sujeite-se a ela, ele diz. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. E disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E agora, irmãos, o que poderia ser tristeza foi um grande consolo para Agar. Ismael viveria livre. Ela agora enxergava esperança e consolo. Irmãos, Deus ouve as nossas súplicas e cuida de cada um de nós de uma forma muito especial e muito particular. Devemos ter o cuidado, então, de pensar antes de agir, para não mudarmos a direção dos acontecimentos. Vamos para a segunda lição. Com Agar aprendemos que Deus nos encoraja, Deus nos orienta e sempre está presente em nossa vida. O texto está no livro de Gênesis 21, versos de 14 a 21. Vamos ler. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães de uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ela ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, ela começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino
Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Ele vivia no deserto de Parã e a sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Este capítulo, irmãos, ele mostra um período de 15 anos. Sara e Abraão recebem a bênção do Senhor. Nasce Isaque, o filho prometido. Ele cresce, mas quando ele foi desmamado, Abraão dá uma grande festa. Sara percebe que Ismael, o filho de Agar, estava rindo de Isaque. Neste momento surge uma contenda e Agar é expulsa da casa de Abraão, seguindo errante pelo deserto. Novamente, ela se vê no deserto assolada pelo medo, pela decepção, pela rejeição e desprezo, e ainda se depara com a escassez, com a fome e a sede. Para uma mãe, a aflição de ver seu filho desidratado, o corpo sem forças para andar, uma situação desesperadora. Sem água, ela deixa o menino, ela se afasta para não o ver morrer e sentada mais adiante, ela chora. Os dois choram. E o Deus ouve o choro do menino e novamente o anjo de Deus chama Agar e pergunta: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Que alívio! Uma palavra de encorajamento em meio a tanto sofrimento físico e emocional. A bênção da palavra de Deus em tempos de aflição. Deus é o único que pode nos ajudar por meio de sua palavra. A nossa igreja tem sido abençoada diariamente por meio da sua palavra, em nosso devocional diário, através dos estudos e através da pregação. A Bíblia é uma fonte inesgotável de encorajamento. Em Salmos 22, 24, diz assim: pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Vemos também as orientações de Deus no texto, no verso 18. Ele orienta Agar e diz para ela se levantar, tomar o menino pela mão. Que beleza! A mão de mãe para fortalecer a mãe do seu filho. Agar precisou se levantar para obedecer à ordem de Deus. Ela precisou se levantar para obedecer. Esta ordem também serve para nós. Em meio às lutas, nós não devemos ficar sentados. Nós devemos colocar nossa vida nas mãos de Deus. Devemos ouvir a voz do Senhor. Então, irmãos, nos momentos de dificuldades, levante-se. Quando desistimos e ficamos com medo como Agar ficou, nós deixamos de enxergar a solução e o problema se torna maior. Mas depois que Agar foi encorajada a renovar suas forças e orientada por Deus, seus olhos se abriram e ela viu a fonte, e indo até ele, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. No desespero, nós não vemos o que está bem diante dos nossos olhos. O Senhor Deus orientou aquela mãe e abriu os seus olhos. Onde Agar viu o fim dela e do menino, vemos um Deus fiel nos seus propósitos, dando-lhes o sustento necessário. Deus estava com o menino, Deus estava presente na vida de Agar. O medo foi embora, Deus os ajudou. Ele havia prometido para Abraão que Ismael, seu filho, seria uma grande nação. Em Gênesis 21, 13. Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Ele havia prometido para Agar que Ismael seria uma grande nação. Gênesis 21, 18. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Deus estava presente no momento que Agar mais precisava. Deus prometeu que não nos deixaria, que estaria conosco todos os dias de nossa vida, pois Ele é fiel. O nosso Senhor é o nosso socorro em tempos de aflição. Terceira lição, com Agar aprendemos que precisamos nos adaptar aos novos tempos. O texto está em Gênesis 21, versos 20 e 21. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito.
Agar e Ismael tiveram que se adaptar no deserto e viver uma nova vida, mas ali nada lhes faltou, mas eles tiveram que se adaptar. Deus ofereceu o novo, ofereceu uma oportunidade para eles. Às vezes, nós precisamos deixar o que chamamos de zona de conforto para viver um novo tempo. Com certeza não foi fácil para Ismael. Ele teve que treinar para trabalhar. Ele teve que aprender a usar a flecha para defender sua mãe e seus bens. Uma lição para nós: quando vencemos uma batalha, não podemos nos acomodar, mas continuar treinando e aprendendo. E Agar, como mãe preocupada com o futuro de Ismael, procura uma boa esposa para Ismael. Ele se casa com uma mulher egípcia e constitui uma grande família. Concluindo então, aprendemos com Agar que mesmo em situações de lutas, fragilidades, sofrimento, angústia, medo e desprezo, devemos identificar qual é o nosso papel e a nossa posição, pois fugir não é a solução. Devemos lembrar que mesmo ao tropeçarmos, Deus com amor nos repreende e nos perdoa. Ele está sempre pronto a nos encorajar, orientar e nos guiar. E não devemos ser impacientes, pois Ele está presente e nos socorre nas aflições. Deus é capaz de moldar o nosso caráter se permitirmos, e assim teremos meios de nos adaptar aos novos tempos, com condições de restaurarmos os sonhos e viver o novo. Há esperança e bênçãos nas promessas do Senhor. Que Deus os abençoe. Obrigada. Oi.